Seja bem-vindo ao canal Analisando a Fé pela Razão. Estou aqui fazendo um vídeo, aliás, continuando, a nossa série sobre análises do dízimo, tudo sobre o dízimo, Eu fiz uma playlist no canal intitulada Tudo sobre o Dízimo, procurando esclarecer de forma racional, de maneira concreta, tá? Sem misticismo, sem lendas, sem contos de carochinha, mas de forma concreta sobre o dízimo, tá? Acredito eu que dentro do YouTube não existe um trabalho igual o que eu estou fazendo no teu momento, Existem algumas playlists que falam sobre o dízimo, só que com uma só pessoa abordando cada passagem, grupos de passagens específicas na Bíblia sobre o dízimo. Acredito que de repente eu sou o primeiro que está fazendo esse trabalho. Lembrando que eu não estou falando isso porque eu sou melhor do que ninguém, mas justamente porque eu estou procurando tratar esse polêmico tema com calma, porque é um tema polêmico, porque envolve questões financeiras, questões de dinheiro, e muitas pessoas elas têm dúvida, principalmente quando essas pessoas vão em algumas denominações e igrejas que pregam o dízimo como uma obrigatoriedade para os dias de hoje. Ela prega o dízimo como algo obrigatório para o cristão demonstrar temência a Deus, demonstrar que ele não é ladrão, demonstrar que ele, enfim, que ele é uma pessoa que quer agir certo ali perante Deus, enfim, perante as doutrinas daquela denominação que ele frequenta. Porém, nem todas as pessoas têm condição de dizimar todos os meses. Tem pessoas que têm um salário apertado, uma renda pequena, e não tem condição de arcar com 10% da renda dela para dar na igreja. Entendeu? Eu conheço várias pessoas que têm uma renda apertada e que são dizimistas porque o pastor a pressiona elas de tal forma, elas têm medo do devorador, do diabo, têm medo de ir para o inferno porque se não devolver o dízimo pode estar roubando a Deus. Então, eu estou fazendo esse vídeo justamente para esclarecer de forma racional, de mente aberta, com bases, com fundamentos lógicos sobre a questão do dízimo. Então, eu já fiz séries refutando a questão do dízimo, que dízimo originalmente realmente na Bíblia não é dinheiro, o dízimo ele não precisa ser obrigação por o cristão no dia de hoje. Também refuto também o ponto radical que fala que quem entregar o dízimo está crucificando a Jesus. Isso também não tem base dentro dos evangelhos, dentro dos ensinos de Cristo, tá? Jesus ele é um ponto neutro em relação ao dízimo, porque se você estudar os evangelhos, que é a biografia da pessoa de Cristo, em nenhum momento Jesus ele apresenta, os textos apresentam Jesus entregando dízimo no templo, tá? Ou entregando dízimo para o sacerdote. Também esclareço que casa do tesouro ou depósito do templo não é o mesmo, não é sinônimo de igreja evangélica, de igreja cristã, tá? Então são vários vídeos, esse acho que é o 6º vídeo que eu estou fazendo, abordando o tema do dízimo, tá? No canal Analisando a Fé pela Razão. E para a gente fechar essa questão do dízimo biblicamente falando, tá? Vou até pegar aqui a minha Bíblia, biblicamente falando, eu estou expondo agora aqui o vídeo com o título Hebreus 7 e o dízimo. Justamente para esclarecer esse difícil texto dentro da Bíblia, que alguns pastores que defendem o dízimo utilizam para amedrontar as pessoas e impor a elas o dízimo como obrigação. Então o que ocorre? Eu vou estar lendo aqui o capítulo 7 de Hebreus, mas a partir do verso 6, tá? Vou fazer uma leitura aqui, a versão que eu estou utilizando é a King James, mas você pode ler pela versão da Bíblia que estiver ao seu alcance. Ou se quiser me acompanhar também, fique à vontade. Contudo, verso 6 de Hebreus 7, contudo, este homem que não pertencia à genealogia de Levi, recebeu os dízimos de Abraão e o abençoou aquele que tinha as promessas. Evidentemente, não pode haver qualquer dúvida de que o inferior é abençoado pelo superior. Verso 8. No primeiro caso, são homens mortais que recebem o dízimo, e no outro caso, entretanto, é aquele de quem se testifica que vive. Verso 9. E por assim dizer, pode-se entender que Levi, que recebe os dízimos, entregou-os por meio de Abraão. Pois, quando Melquisedeque se encontrou com Abraão, Levi ainda não havia sido gerado por seu pai. O sacerdócio de Cristo é eterno. Então, o que acontece? O texto de Hebreus 7 é a última passagem na Bíblia que vai abordar a palavra
dízimo, tá? E alguns pastores vão utilizar o texto de Hebreus 7 para calcar o dízimo como válido para os dias de hoje. Mas qual que é a grande problemática? O texto, muitos cristãos, tá? Existem várias denominações, vários tipos de cristãos, tá? Existe o cristão ortodoxo, existe o cristão católico apostólico romano, existe o cristão luterano, existe o cristão pentecostal, existe o cristão neopentecostal, existe o cristão metodista, existe o cristão batista, o batista renovado. Por que são tantas divisões? Tá? A começar, o cristianismo, em seus 2000 anos de história, ele nunca foi uma religião sem mudanças. Ela sempre houve mudanças dentro do cristianismo, tá? Então, para você que é protestante e costuma criticar a Igreja Católica, ela não foi a única que mudou ao decorrer desses 2.000 ou 1.600 anos de existência. Uns vão falar que a Igreja Católica foi fundada no Concílio de Nicéia. Já os católicos falam que ela é a verdadeira Igreja de Jesus Cristo, desde que Cristo fundou a sua igreja em Apóstolo Pedro, conforme diz o texto de Mateus 16, verso 18. Enfim, cada um fala uma história, né? Cada um fala uma coisa. Então é uma confusão, é uma salada assim, é uma bagunça o negócio, tá? E você pode falar assim, não, mas eu sei que é bagunçado, mas eu só sigo Jesus, porque Jesus é único, porque Jesus não é confusão, porque Jesus é Senhor, é mestre, morreu por mim, deu sua vida por mim, e é meu salvador, e é meu tudo. Qual que é a grande questão? Que cada igreja forma seu Jesus à sua imagem e semelhança. E, inclusive, cada cristão, geralmente, ele também procura adaptar sua crença em Jesus, ele forma, ele personifica a pessoa de Jesus Cristo conforme sua imagem e semelhança e, principalmente, conforme os seus interesses. Só que isso não é uma coisa recente, é uma coisa que houve em toda a história do cristianismo e aqui nas Sagradas Escrituras não é diferente. Olha que coisa. Vamos analisar o porquê que eu estou falando isso? Vamos lá. O livro Bíblia, ele possui, na versão que os protestantes utilizam, possui 66 livros. Essa Bíblia tem uma ela é dividida em duas partes, Antigo e Novo Testamento. O Antigo contém 39 livros na versão protestante e 27 livros considerados do Novo Testamento. Na versão católica, que é utilizada pela Igreja Católica Apostólica Romana, uma Bíblia de Jerusalém ou uma Ave Maria, você vai ter 73 livros, 46 no Antigo e 27 no Novo. Ou seja, o Novo Testamento ele é igual, tá? Tanto para o católico apostólico romano, quanto também para o cristão protestante. As divisões internas do Novo Testamento são os Evangelhos, que são as biografias acerca da pessoa de Jesus Cristo durante seu ministério terreno aqui na Terra. O livro de Atos, que é um livro histórico. Você vai ter o último livro, é o livro de Apocalipse, que é um livro considerado dito como o livro de revelação. E depois você vai ter em torno de 21 epístolas, tá? 13 são do apóstolo Paulo, tem as epístolas de João, a epístola de Pedro, de Judas, de Tiago, e tem essa epístola aos Hebreus. A grande problemática dessa epístola de Hebreus, que nem essa passagem aqui, esses versos aqui, ó, eles são versos muito confusos, tá? Deixa eu sublinhar aqui para que os senhores possam ver e entender melhor. Eles são versos extremamente confusos. Então, a grande problemática é o seguinte, que inclusive eu já vi alguns teólogos aqui no YouTube que têm uma certa audácia, tá? E faz muito bem ser audaciosos. São pessoas verdadeiramente livres dos preceitos religiosos, questionando como que os pais da igreja canonizaram o livro de Hebreus. Porque é um livro que, em primeiro lugar, você não consegue provar a autoria do livro de Hebreus. Não existe uma comprovação tanto teológica como arqueológica que o livro de Hebreus ele tenha sido, por exemplo, escrito por Paulo, certo? Não tem, do Novo Testamento, o único livro que não tem um autor certo é o livro de Hebreus. E qual que é a grande questão do livro de Hebreus? O livro de Hebreus, ele quer, o autor, ou os autores do livro de Hebreus, eles querem apresentar Jesus Cristo, essa figura, esse personagem Jesus Cristo, como um sumo sacerdote, certo? Aqui, ó, se nós prosseguimos aqui a leitura no verso 17 do capítulo 7, porque sobre ele está escrito, tu és sacerdote para sempre, conforme a ordem de Melquisedeque.
Hebreus 5, versos do 5 ao 6. Vamos ler, vamos acompanhar aqui? Desse mesmo modo, Cristo não buscou para si próprio a glória de se tornar sumo sacerdote, mas foi Deus quem lhe declarou: Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Verso 6. E revela em outra passagem: Tu és sacerdote para todo sempre, conforme a ordem de Melquisedeque. Ou seja, Jesus, se você segue evangelho, tá? Se você crê genuinamente nos evangelhos, embora os evangelhos não são genuínos, farei vídeos explicando qual que são as problemáticas dos evangelhos, só que isso aí é assunto para outros vídeos, outros tópicos. Você vai ver que Jesus em nenhum momento ele se impõe como sacerdote ou como sumo sacerdote. Inclusive, eu trouxe aqui algumas definições que eu gostaria de ler para os senhores. O que significa sumo sacerdote? No caso, para o povo de Israel, o povo hebreu, é o nome dado ao mais alto posto religioso do antigo povo de Israel, que no caso é o povo hebreu. E, posteriormente, a época do exílio babilônico era também a mais alta autoridade política do país. O sumo sacerdote coordenava os cultos e os sacrifícios, primeiro no tabernáculo, depois no templo de Jerusalém, como também já foi explicado. O tabernáculo foi onde Deus escolheu habitar o seu nome durante a constituição da lei de Moisés, durante a peregrinação do povo no deserto. Depois que eles se estabeleceram na terra de Canaã, passou o período de juízes, e Israel se formou um reino sólido durante o reinado de Saul, de Davi, de Salomão. Foi que se construído o templo, que nesse templo ele era toda a função, todos os trabalhos sacerdotais que eram feitos pela divisão tribal da tribo de Levi, era feito por sacerdotes. Sacerdote só poderia ser da tribo de Levi. Inclusive, aqui o autor do livro de Hebreus, ele diz aqui, e por assim dizer, pode-se entender, que Levi recebe os dízimos e entregou-os por meio de Abraão. Como eu já havia explicado, os levis, ou no caso os levitas, eles tinham a função de exercer o trabalho sacerdotal, certo? Já foi explicado isso nos outros vídeos, e se você também estudar na sua Bíblia, ou se você já tiver um certo conhecimento, isso não vai ser uma novidade para você. Porém, qual que é a grande questão? O levita, no caso, quem fazia parte da tribo de Levi, ele tem um sacerdócio instituído pela lei de Moisés. E a lei de Moisés ela foi instituída em torno de 1.500 anos, 1.400 anos antes de Jesus Cristo. Ou seja, trazendo para os dias de hoje, dá aí calculado um período de 3.500, 3.400 anos. Já Abraão, o personagem aqui, Abraão, ele viveu há 4.000 anos atrás. Ou seja, quase 500 anos antes de Moisés. Então, obviamente, quando Abraão ele viveu, que ele começou a ter vida com Deus, falar em particular com Deus e tal, conforme é narrado no livro de Gênesis 13, 14, 15, vai até acho que Gênesis 25, a história de Abraão, não existia um sacerdócio desse Deus único. Só que o texto de Gênesis 14, na passagem do dízimo, aliás, na passagem do encontro de Abraão com Melquisedeque, Abraão ele lhe dá todo o dízimo, ele dizima os despojos da guerra. Tá? E o texto, na sua Bíblia cristã, ele vai classificar Melquisedeque como sacerdote do Deus Altíssimo. Só que vem a grande questão. O crente, principalmente protestante ou evangélico, tá? Isso eu não sei se algum católico vai ter uma resposta para isso. Se tiver, se você é católico, ou se você é um cristão ortodoxo, você tem a tradição da sua igreja, se você quiser postar um comentário abordando acerca da ordem de Melquisedeque, segundo a tradição da igreja católica, apostólica romana, ou segundo a igreja ortodoxa do Oriente, tá? Você pode postar, fica à vontade, porque é um assunto meio complexo. Aliás, desses vídeos que eu estou fazendo, sem dúvida nenhuma, o assunto de Hebreus 7 é um dos mais complexos. Então, o que acontece? Esse texto de Hebreus 7, ele não pode ser maior que os evangelhos. Se você, principalmente se você se denomina evangélico, tá? Você tem que entender o seguinte, que você fala de boca cheia que você crê que a Bíblia é a palavra de Deus, é completa, tem que ser praticada, você está mentindo para você mesmo e para as pessoas que estão ao seu redor. Porque a Bíblia ela possui, infelizmente, diversas contradições e incoerências. Então, se você começar a praticar o começo da Bíblia, você vai estar contradizendo a metade dela. E se você começar a praticar a metade, você vai estar contradizendo o início e o final dela. Porque ela possui diversas contradições, que também vou estar abordando essas contradições
que possui na Bíblia, aqui explicando direitinho nos vídeos, tá? Vou fazer vídeos acerca das contradições na Bíblia também. Então, o que acontece? Aqui o autor anônimo de Hebreus, ele tenta apresentar Jesus, convencer, no caso, os hebreus, tá? Ela não tem uma autoria, a carta de Hebreus ela não tem uma autoria, mas ela possui um direcionamento, tá? Um público-alvo, ou seja, o povo hebreu, tá? Só que, claro, ali no período do século I já, né? Depois da vinda de Jesus e tal, que Jesus ele subiu para o céu como um helicóptero e que os apóstolos já estavam espalhando a igreja, a mensagem do evangelho. Então, quem escreveu a Epístola aos Hebreus, ele queria que a gente percebe isso, se você fizer um estudo detalhado da Epístola aos Hebreus, que acho que tem 13 capítulos, 13 ou 14, acho que é 13 capítulos. Você vai perceber que o autor ele tenta apresentar Jesus como sumo sacerdote. Só que isso entra uma incoerência, uma contradição, porque dentro dos evangelhos, quando você tem a fala de Jesus, Jesus ele se põe como filho de Deus, como filho do homem, né? Ele se transfigura em Moisés, em Elias, em Enoque, ele, enfim, anda sobre as águas, ele amaldiçoa a figueira porque dá fruto fora de época, mas em nenhum momento você vê Jesus se impondo como sacerdote, muito menos como sumo sacerdote. Então, ou seja, isso é algo particular do autor de Hebreus. E aqui ele também fala, tá? Aqui na King James isso não fica muito claro, mas em algumas versões da Bíblia, não me lembro agora se é pela NVI, pela NTLH, se você fazer a leitura, ou Almeida mesmo, revista atualizada, o autor de Hebreus ele diz aqui que pelo fato das escrituras não relatar sobre a morte, a genealogia de Melquisedeque, tá? Acho que vai estar até aqui, ó. Aqui, ó, verso 3, ó, diz assim, ó, sem pai, sem mãe, sem origem, nem antepassado, sem princípio de dias, nem fim de dias. No entanto, por ser semelhança ao Filho de Deus, ele permanece sacerdote perpetuamente. Cristo supera o sacerdócio levítico. Ou seja, ele considera Melquisedeque como um ser imortal. Olha que loucura, tá? Por que os pastores têm dificuldade de explicar o texto de Hebreus 7? Por causa da fé, por causa da espiritualização do texto. Aliás, toda a espiritualização do texto bíblico, ela só tem uma função: mascarar a fantasia, mascarar a loucura, tá? Da mensagem que, no caso do cristianismo, a Bíblia apresenta. Essa que é a função da espiritualização. E ela é uma farsa, por quê? Porque ela possui várias vertentes. Tá? Cada igreja, cada denominação, ela vai interpretar essas passagens específicas da Bíblia, a sua visão interpretativa é de uma única forma, de um único jeito. E, inclusive, por o católico que fala que critica o protestante pelo fato do protestantismo ter milhares, trocentas mil divisões, a Igreja Católica Apostólica Romana, ela, baseada naquela passagem, acho que de 2 Pedro, que fala, não lembro agora o capítulo e o versículo, que fala, né, que toda a profecia das Escrituras não pode ser de particular interpretação, e a Igreja Cristã Ortodoxa do Oriente também vai pregar que somente elas, no caso, podem interpretar a Bíblia. Mas, ou seja, se você é católico, você fica preso à interpretação da sua igreja. Então você é obrigado, como católico, a acreditar que a interpretação da igreja está certa, não tem o que se discutir. E se você for fazer que nem o protestante, querer interpretar por si próprio, você vai ter uma interpretação, o presbiteriano vai ter outra, o metodista vai ter outra, o pentecostal vai ter outra, o neopentecostal vai ter, então, uma interpretação mais bizarra do que os neopentecostais. Não existe. Ou seja, é uma bagunça. Tá? Então, vem a grande questão. Eu até expus aqui no final. Quem foi o autor da Epístola de Hebreus? Ninguém sabe. E aqui eu coloquei assim: Jesus nunca se impôs como sumo sacerdote. Ou seja, se você segue o Evangelho, você não deve considerar a Epístola de Hebreus que fala que Jesus, ele foi sumo sacerdote. Porque Jesus, dentro dos Evangelhos, em nenhum lugar Jesus fala, eu sou sumo sacerdote. Então você está sendo o quê? Enganado. Tá? Aliás, você está querendo se enganar. E não adianta nada agora para você que é desigrejado, que vem aqui com aqueles papos, não, é que eu só sigo a Jesus, porque religião é uma bosta, que religião é uma praga, que religião é uma merda, que tem que acabar tudo, mas você fala que segue esse Jesus que a Bíblia apresenta, tá?
Não adianta nada você falar que segue a Jesus se você fala que toda a Bíblia é inerrante, infalível, inspirada. Quem prega isso são os pastores, porque os pastores, os padres, principalmente os pastores, né? Os pastores e os líderes religiosos protestantes e evangélicos, eles são obrigados a falar que a Bíblia é perfeita, inerrante, infalível, porque eles dependem dela para viver. Se eles forem pregar a verdade sobre a Bíblia, só as igrejas fecham, tá? Então, mesmo aquele pastor que ele não prega a obrigatoriedade do dízimo, eles vão pregar que a Bíblia é a palavra de Deus. Tá certo que alguns vão dividir, não, ela não é todo. Aí ele vai dar um jeitinho espiritualizado para... Às vezes o pastor é até um pouco mais honesto, vai falar assim, ele reconhece dentro de si, porra, realmente a Bíblia tem muita contradição, realmente a Bíblia tem muitas loucuras, realmente a Bíblia tem muitas coisas que não se cumpriram e que deveriam ter se cumprido. Mas aí ele dá um jeitinho e ele fala, não, o importante é a mensagem do Evangelho, se amar o próximo, você seguir o Mestre Jesus e tal. Até nesse ponto, posso dizer para vocês que eu concordo, tá? E aqui na imagem que eu expus, para a gente finalizar o vídeo, coloquei assim, né, dízimo, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a cada dia seu dízimo e siga-me, tá? Então, para finalizar, gente, para o vídeo não ficar extenso, dízimo não é obrigação do cristão. Se você der dízimo, você não está crucificando a Cristo. Se você vai numa igreja, procure fiscalizar se o seu ministério é sério. Procure, por você mesmo, estudar as Escrituras, estudar a Bíblia, tá? Pelas suas próprias pernas. Não fique dependendo de pastor. Não fique dependendo de... não existe interpretação do Espírito Santo. Se existisse, tá? Cada igreja não teria uma interpretação própria e uma conflitando a interpretação da outra igreja. Certo? Se você quer se esclarecer da verdade, realmente, de algo concreto, tá? Você pode observar que a minha mensagem, os vídeos eu trato, principalmente nesse texto, nesse vídeo que eu fiz em relação à Epístola de Hebreus, depois mais pra frente eu vou tratar de outras passagens do livro de Hebreus aqui no canal. Eu não quero fazer com que você perca a sua fé, eu não quero fazer com que você, falar que você está errado de ser crente, só que assim, não seja incoerente, não seja um hipócrita, tá? Procure analisar as coisas não pelo que os outros te falam, mas por você mesmo, incluindo o que eu exponho aqui em vídeos, tá? Então, se você assistiu, se você gostou, te esclareceu, te ajudou, dá um like, se inscreva no canal. Se você tiver um elogio, quiser expor esse elogio nos comentários, fique à vontade. Se você tiver dúvidas ou críticas, tá? Também pode ser exposto à vontade também nos comentários, tá? Curta a página no Facebook, Analisando a Fé pela Razão, e acompanhe os vídeos que eu vou estar fazendo, tá? Sempre que eu tiver disponibilidade de tempo, eu vou estar fazendo novos vídeos, e assim poder estar ajudando as pessoas a se esclarecerem sobre muitas dúvidas sobre teologia e sobre religião, certo? Forte abraço a todos e paz!